No vídeo de hoje, vamos fazer uma revisão sobre a teoria do conto. Inicialmente, eu indiquei a vocês 3 vídeos. O primeiro foi o vídeo Tipos Textuais do canal do professor Noslen. O segundo foi o vídeo Gêneros Textuais do mesmo canal. Já o terceiro foi do canal Brasil Escola e se chamava Tipologias Textuais Narração. Com esses vídeos, vocês puderam revisar e aprender um pouco mais sobre os tipos textuais, os gêneros textuais e os elementos narrativos. Posteriormente, nós discutimos sobre gêneros textuais ou gêneros discursivos, que é a nomenclatura que vocês vão encontrar dependendo do teórico. Vimos que esses gêneros, que estão relacionados às diversas atividades humanas e esferas sociais, apresentam formas mais ou menos estáveis, assim como funções e estilos determinados, e podem ser orais, como a aula, ou escritos, como a notícia. Dizer que os gêneros são mais ou menos estáveis significa afirmar que eles não são imutáveis. E temos também os gêneros literários, como o conto. Vimos que o conto é uma criação ficcional que apresenta o limite em relação ao espaço físico do texto. Com isso, Cortázar diz que não há tempo no conto para elementos meramente decorativos, e um conto deve apresentar uma certa tensão desde as primeiras palavras. Cortázar vai comparar esse limite espacial do conto com o limite da fotografia, enquanto o romance é comparável ao cinema. Ele vai nos dizer também que, caso tivesse um combate entre o texto e seu leitor, o romance ganharia por pontos, enquanto o conto ganharia por nocaute. Já Pilha vai apresentar a tese de que um conto sempre conta 2 histórias, e a forma que essas histórias são contadas vai definir se o conto é clássico ou moderno. Nós vimos que no conto clássico, surgido nas primeiras décadas do século XIX, a primeira história aparece em primeiro plano, enquanto a segunda história, que é uma história secreta, é narrada de forma elíptica, fragmentada. Há nesse tipo de conto um efeito de surpresa quando a segunda história aparece na superfície. Já no conto moderno, do final do século XIX, as 2 histórias são contadas como se fossem uma só uma história. E a tensão entre elas não se resolve com um final surpreendente. Algumas características do conto clássico são o tempo sequencial, o espaço transparente, o narrador onisciente, a linguagem literal e o final que resolve a tensão narrativa. Enquanto algumas características que podemos ver em um conto moderno são o tempo alegórico, o espaço metafórico, o narrador pouco confiável, personagens contraditórios, intertextualidade explícita e o final aberto. Vimos também um pouco sobre o conto pós-moderno. Surgido na década de 70 do século XX, esse tipo de conto possui características que são do conto clássico e outras que são do conto moderno. E essas características são algumas vezes paradoxais. Assim, podemos listar o espaço fragmentado, o narrador paródico ou autoirônico, a presença de personagens intertextuais, a linguagem autorreferencial e o final, que é múltiplo. Para realizar essas aulas foram usados esses textos que estão aí listados na referência, além do texto O Direito à Literatura, de Antônio Cândido.